Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Juliano, advogado nas áreas civil e criminal. Eu gostaria de falar com você nesse vídeo a respeito de uma decisão que o STJ tomou num recurso especial, onde estava sendo discutido o seguinte. Veja, no âmbito do direito do consumidor, nós temos uma tese jurídica chamada de teoria do desvio produtivo. O que significa isso? Significa que, numa situação, num conflito onde o consumidor, que é hipossuficiente, é vulnerável frente à figura do fornecedor, ele precisa ali se valer do sistema judiciário para poder resolver um problema causado pelo fornecedor, e se aquilo ali era completamente desnecessário, ele precisa despender ali tempo, energia, recursos, etc, 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 cabe indenização por dano moral, porque o consumidor ele não deveria ser obrigado a ter esse trabalho todo para resolver um problema causado pelo fornecedor, mas isso acabou acontecendo, né, na determinada situação. O caso que chegou no STJ, ele versava sobre a utilização dessa teoria, desse conceito, teoria do desvio produtivo, fora de uma relação de consumo. Então veja, era uma relação eminentemente de direito civil, uma pessoa vendeu um imóvel para outra, e essa que comprou o imóvel demorou para fazer a transferência no cartório. Então, tirar o imóvel do nome daquela pessoa e trazer para o seu nome. Então, veja, numa relação de direito civil, nós não temos, em tese, não se pode presumir essa relação de hipossuficiência de vulnerabilidade. Em tese, em direito civil, numa relação eminentemente civil, as duas partes estão em pé de igualdade. Os contratos eles se presumem igualitários e paritários. Mas a parte que entrou com processo na justiça, pedindo que a outra parte fosse obrigada a transferir logo o imóvel para o seu nome, porque isso havia sido combinado no contrato, isso não havia sido cumprido ainda, e agora a parte estava precisando se valer de um processo judicial, contratar um advogado, ficar com aquela correria, aquele trabalho todo para resolver isso, ela quis utilizar esse argumento da teoria do desvio produtivo. Falou, eu mereço ser indenizado por dano moral, porque com base na teoria do desvio produtivo, eu tive que ter um trabalho que eu não deveria ter por culpa da outra pessoa. O caso chegou no STJ e o STJ negou a aplicação dessa teoria. Então, para sua prática advocatícia ou para suas relações comerciais, etc., caso você não seja da área jurídica, fica esse entendimento do STJ tomado em recurso especial, portanto, ele trata-se de uma pacificação de jurisprudência, é uma das obrigações, é um dos deveres, uma das prerrogativas do Superior Tribunal de Justiça. A teoria do desvio produtivo não tem lugar fora das relações de consumo. Então, nesse caso, significa que a parte não poderia ser indenizada de forma nenhuma? Não, ela poderia. Ela poderia ser indenizada caso ela provasse que ela teve algum prejuízo anormal, fora do normal. Então, veja, de sabores cotidianos, etc., claro, né, sempre mais fácil a gente falar não estando desse lado da mesa, né, sempre falando de fora. Mas a gente, enfim, fala o que a jurisprudência determina, enfim, mas tem essa questão. Então, a parte poderia ser indenizada? Sim, se ela tivesse demonstrado que ela teve algum prejuízo a mais, que ela teve algum prejuízo fora do normal, injusto, etc., por essa questão. Como não foi demonstrado, até provavelmente por não ter essa prova a seu favor, ela se valeu dessa teoria do desvio produtivo, mas com base nesse argumento não se pode buscar uma indenização por dano moral quando a relação jurídica discutida é de direito eminentemente civil e não de direito do consumidor. Muito obrigado pela sua atenção, Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal.
e a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.